Vamos iniciar uma nova série na primeira carta de João, está bem? Por isso, se tiverem a vossa Bíblia, muito bem, se não tiverem, muito mal, mas é bom ler a Bíblia, é bom tê-la. Eu ainda sou da velha geração do papel e gosto de tê-la mesmo no papel, mas de qualquer forma, então, podem abrir, vamos ler esta carta. Esta é uma carta que tem alguns temas difíceis, pertinentes, mas algumas frases, como aquela que o Joel fez o favor de ler em 1 Crônicas, de 1 João capítulo 4, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não sei se houve alguma altura em que tu não amaste. E segundo esse versículo, alguma coisa está errada. Então é uma carta que tem temas fortes, mas hoje vamos iniciá-la a estudar. Uma carta muito interessante, escrita pelo apóstolo João, numa altura da sua vida em que ele estaria já no final da sua vida. As cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª de João, e juntamente com o Evangelho, foram as últimas cartas a ser escritas da Bíblia. João já seria mais ou menos cerca do ano 100, por isso 70 anos depois de Jesus. E esta carta, pensa-se, foi escrita a uma igreja que estava em Éfeso. A igreja de Éfeso, aquela igreja que tem aquela carta de Paulo aos Efésios, não é? E também, se formos ler o livro do Apocalipse, quando João escreve aquela carta, quando Jesus manda aquela carta para a igreja em Éfeso, e refere que ela está morna e Cristo vai vomitar da sua boca, fala de quê? De uma igreja que já foi uma igreja viva. A primeira geração de cristãos estavam muito empenhados em todas as coisas, estavam animados, mas depois havia os filhos e havia os netos, e aqueles mais velhos também foram, parece que, ficando mais murchos, não é? E acontece que há aqui uma tentativa de os acordar. Porque às vezes as pessoas pensam que a fé cristã é somente uma série de doutrinas, coisas que nós acreditamos. Mas não. Fé é principalmente um relacionamento com Jesus. E é sobre isso que a carta fala. A carta fala da importância de Cristo ser tudo em todos. Mas é como se esta fosse uma carta escrita a uma nova comunidade, que poderíamos ser nós, não é? E o tema de hoje é acerca de Cristo ser tudo em todos. O que acontece basicamente é que a igreja também foi deixando que o padrão fosse cada vez ficando mais fraco. As pessoas cumpriam uma série de ritos religiosos e achavam que estava tudo bem. E João ressalta um tema também muito ressaltado na carta de João, que é a questão do mundo. Ou seja, nós vivemos no mundo, não é? Nós não somos extraterrestres, ou alguém é extraterrestre aqui? Às vezes alguns parecem, não é? Mas nós não somos extraterrestres, nós somos pessoas que vivemos neste mundo, mas de alguma forma somos diferentes do mundo. E ele levanta um tema que é o tema da santidade, ou seja, de termos uma vida transformada, uma vida diferente. Não é? A santidade não é aquele velho conceito católico, não é? Em que nós temos aqui uma auréola em cima, quando vem um anjo. Mas não, é um conceito de uma vida que é cada vez mais como Jesus. Ele toca isso no capítulo 2, que nós vamos chegar hoje ainda, não é? Por isso, o problema também da primeira carta aos Efésios, da carta a João, é que o problema que havia na igreja não era um problema que vinha de fora, era um problema dentro. E quando nós olhamos para o mundo, não é estranho o mundo estar como está. Estranho, às vezes, é a igreja de Jesus estar como está. E isso é que é o grave. Porque o mundo vai continuar tal como está. Coisas completamente loucas. Eu penso que coisas que eu acho que eram completamente insanas, hoje se têm como normais, não é? Tal como uma pessoa ser mulher ou homem, quer dizer, para nós e saber quem nós somos, não é? Mas quando nós questionamos até a coisa que a natureza nos diz que nós somos, é porque o mundo não está certamente com boa saúde. Mas, de qualquer das maneiras, o problema não é o mundo. A questão é nós, como igreja, como é que a igreja está. Por isso vamos só ler alguns versículos e depois vamos continuar a leitura, está bem? 1 João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem não encontrou, não desista, está bem? Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Senhor, fala ao nosso coração nesta tarde. Ajuda-nos a ouvir a tua voz e a entender quem tu és. Que abracemos tudo o que tu tens para nos falar esta tarde. Fala ao nosso coração, à nossa vida e aproxima-nos do teu coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Este capítulo é um capítulo muito interessante e ele começa a falar acerca de Cristo ser a nossa vida. Não é? E o apóstolo João tem umas expressões muito interessantes neste primeiro versículo, que ele diz o que era desde o princípio. Claro que isto leva para o livro de João, quando ele fala no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está a falar acerca de Jesus, que desde o princípio do mundo esteve presente. Né? Mas depois ele fala coisas interessantes. Ele diz o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam. Ou seja, há uma experiência em primeira mão. Eu ouvi falar disto. Não dá para eu ouvir falar. Eu vi, eu apalpei, eu toquei, eu senti. Ou seja, uma experiência em primeira mão que João estava a dar. É um relato vivo, não é? Não sei se vocês conhecem aquela história de contar aquilo que ouvimos contar. Sim. Ou seja, no final, ao final está uma baralhada tremenda. Mas não, o que João estava a falar, e ele quer enfatizar isto por várias vezes, são as suas experiências. Ou seja, ele viu, ele ouviu e ele tocou. Ele tocou em quem? Em Jesus, não é? A vida que se manifestou não é simplesmente um pensamento ideológico que João estava a partilhar, era uma experiência real, sensorial e presencial. Cristo era a vida do Pai que se havia manifesto nos seus dias. E por isso a mensagem que ele tinha visto, não era algo que lhe contou, era algo real. E neste primeiro versículo ele procura ser muito claro nisto. E depois ele diz, a vida se manifestou. O tema da vida e da morte, muito falado aqui também na carta de João, é importante a importância que a vida se manifestou. Ou seja, de repente, a vida se manifestou porquê? E nas palavras de Jesus, lá no livro de João, nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. Quando Jesus ressuscita Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Cristo veio para trazer vida. Vida àqueles que estavam mortos, dizia o apóstolo Paulo lá, nos seus delitos e pecados. Tu e eu estamos mortos. Agora, eu talvez queria fazer uma pergunta, que talvez me possam ajudar. Diante de alguém que morreu, o que podemos fazer para tentar melhorar o seu estado? Levá-lo a manicure, pedicure, e levar um corte de cabelo diferente, arranjar roupa nova, sapatos de primeira categoria. Pois, a única coisa significativa que poderíamos fazer para alguém que estava morto era dar-lhe vida, se fosse possível. Agora, o que a religião faz é tentar melhorar o que está morto. O que Cristo faz é dar vida àquele que está morto. Essa é a grande diferença. E por isso o apóstolo João queria mostrar que o que Cristo tinha trazido para ele não era simplesmente um melhor estado de morte, mas era vida. Vida com abundância que Jesus prometeu. Não é? Eu vim para que tenham a vida, esta vida com abundância. Não é? Então, o princípio de tudo que João estava a querer enfatizar àqueles leitores é que tudo começa com vida. E como é que tu e eu podemos ter vida espiritual? Porque quando tu e eu nascemos, todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos nós nascemos afastados de Deus. É por isso que ele claramente, lá no final do livro, ele fala, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida estava no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho, Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Por isso, o que ele estava a dizer é que Jesus Cristo era a vida manifesta do Pai. E aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram, aqueles que se comprometeram com Jesus recebem a vida. Não um melhoramento de morte,
mas uma nova vida. A vida eterna. E eu pensava assim, quando era miúdo, né? Quando é que eu vou ter a vida eterna? Quando morrer. Mas na verdade não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho que diz é que a vida eterna começa quando nós recebemos o eterno dentro de nós. Ou seja, quando Deus vem habitar no nosso coração, aí a vida eterna começa. Ou seja, quando tu recebes Jesus Cristo em teu coração, essa vida começa. É interessante que o apóstolo Pedro, na sua carta, fala que nós temos a semente da vida. É como se Deus colocasse a semente da eternidade no teu coração, na altura em que tu conheces Jesus. A eternidade começa em ti. Então, mas também é interessante que a vida eterna não é simplesmente um estado que um dia vamos ter. A vida eterna é um relacionamento. A vida eterna, dizendo nas palavras de Jesus, é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é um relacionamento, é um conhecimento. É um conhecimento que muda a nossa perspectiva. É como se tu tivesse um encontro com alguém que vai mudar toda a tua visão. Eu lembro, uma das pessoas que muito me impactou a minha vida, há muitos anos atrás, foi um homem chamado Jonathan McCroskey. Aos 30 e poucos anos, ao sair de Portugal, ao passar em Espanha, ele teve um acidente. Ele era missionário da Operação Mobilização, ele teve um acidente e ficou tetraplégico, sem andar. E Jonathan visitou-nos muito quando nós éramos pastores em Algoar, nos anos 90. E a mensagem dele, o relacionamento dele com Jesus, a experiência que ele tinha com Cristo, mudou a nossa vida. Porquê? Porque ele era alguém que conhecia Jesus. E o que Deus está à espera de ti e de mim, nesta vida eterna, é que nós conheçamos. Conhecer não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento do coração. Como quando nós estamos com os nossos filhos, olhamos para eles e quase que fazemos o raio-x. Sabemos o que é que pensar. Porquê? Porque nós os conhecemos. E o que Deus quer nesta vida nova que nós temos, Cristo quer esta vida, é que nós conheçamos Jesus. E depois partilhemos, diz aqui a palavra, não é? Diz assim: se o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ou seja, isso nós proclamamos, isso falamos convosco, para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso havia aqui uma coisa importante, que era: o apóstolo João queria que mais pessoas entrassem num relacionamento, numa comunhão. A palavra no grego é koinonia, significa uma união espiritual que nós temos com outras pessoas, por causa de sermos da família de Deus. Esta realidade espiritual que acontece de sermos parte do corpo de Cristo, sermos membros uns dos outros. E a comunhão é um dos valores centrais da Igreja. Não é? É dizer que somos família. Somos família. Na semana passada, no culto da manhã, particularmente, temos muitas mais cores que à tarde. À tarde é tudo mais esbranquiçado, desculpem lá, não é? Mas de manhã a coisa é muito mais colorida. Essa é a família de Deus. Uma família que tem mais cor, que tem mais línguas, que tem mais expressões de fé. Essa é a família de Deus. E quando o apóstolo Paulo fala disto, esta comunhão que acontece, esta realidade que acontece entre nós como família de Deus, era a importância de nós partilharmos esta mensagem. E ele diz assim no versículo 4: estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O que me dá a entender é que João estava a dizer que as boas novas têm de ser partilhadas com os outros, para que a nossa alegria seja completa. Não é? Há uma alegria clara que vem à nossa vida quando nós partilhamos esta mensagem. Há uma alegria muito clara para que nós possamos integrar a nossa fé, a nossa caminhada com Jesus no nosso dia-a-dia. Não precisamos certamente de fazer o que toda a gente faz, talvez até ir para a rua. Eu não me importo de ir para a rua e partilhar a minha fé na rua. Não é? Mas há muitas pessoas que dizem: mas isto não é para mim. Mas tu tens uma mensagem, tu tens algo que acontecer na tua vida. Não é? Imagina um morto que ressuscita. O que é que ele vai fazer? Vai ficar calado? Não. Tu e eu, se conhecemos Jesus Cristo, nós ressuscitamos.
Nós não podemos ficar calados. Nós temos que dizer o que Deus fez na nossa vida. Nós não podemos simplesmente ficar como um morto muito bem arranjado e muito satisfeito, mas não partilhar aquilo que aconteceu nele. Não. É bom demais para nós guardarmos para nós. Então este é o primeiro grande tema. Cristo é a nossa vida. E precisamos, por isso, de integrar falar de Jesus no nosso dia-a-dia, à nossa volta. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então há este quase imperativo, esta chamada de Deus para todos nós, para partilharmos esta mensagem. Cristo, a nossa vida. Mas depois ele entra num outro tema muito interessante, versículo 5 até ao versículo 9. Alguém pode ler para nós, por favor? 5 até 9. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado. Ele levanta aqui um outro tema muito interessante, o facto de Cristo ser a nossa luz, não é? E faz aqui um contraste claro entre andar na luz e nas trevas. Quantos de vocês já esteve num lugar onde não havia luz? Não é por uma hora, mas durante um dia, 2 dias, 3 dias, onde não havia luz. Estiveste? Eu também já estive. Com luz de candeeiro, de fé. Sim. Muito tempo. Eu estive num lugar que nem nisso havia, não é? No interior de Moçambique. Uma vez tínhamos uma lanterna que de vez em quando ligávamos para poupar, não está sempre ligada, e apontando aquilo para uma criança, ela começou a correr. Toda a expressão de luz que ela conhecia era fogo. Luz é curiosa, não é? Não sei se quantos homens se sujam ao almoçar, ou fazer uma refeição, não vale a pena dizer nada, não é? Mas às vezes nós pensamos que não sujamos, não é? Mas depois, quando vamos à luz, quando saímos, ou às vezes quando pessoas olham para algumas camisas e parece que está tudo bem, ou algumas camisolas e olhos e parece que está tudo bem. Quando tu trazes à luz mesmo, tu vês que a luz está mal. A luz tem este incómodo, ou cômodo, não sei como vocês veem, mas é que a luz revela aquilo que está errado. E este tema de andar na luz ou andar nas trevas é falado aqui, porque Cristo é a luz. E quando nós andamos com Jesus, aquilo vai nos incomodar. Nós não podemos ser mais os mesmos. Porquê? Porque se no passado andávamos em trevas, agora andamos na luz. Então, sempre que as manchas vierem, nós vamos nos sentir mal. E o apóstolo João está muito a levantar aqui, não é? Este contraste, claro. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. O caráter de um homem será influenciado certamente pelo Deus que ele adora. Um dos temas tão centrais do Velho Testamento era a ideia de santidade ao Senhor, ser de santos porque eu sou santo. A ideia de que, ao mesmo tempo, não pode haver esta presunção de impecabilidade, ou seja, que nós nunca pecamos. Por isso é que ele ressalta, aqui no versículo 8, não é? Se dissermos que não temos pecado algum, Enganamos a nós. E a verdade não está em nós. Ou seja, estamos enganados e estamos a viver em mentira. Então o que ele procura falar é a necessidade constante, Cristo sendo a nossa luz, de nós fazermos uma análise continuada da nossa vida. Perguntarmos a nós próprios, por exemplo, não é? Ou seja, entramos neste processo de termos de proximidade e comunhão, de examinarmos a nossa vida. Algumas perguntas que podemos fazer. Como é que está a tua comunhão com Jesus? Dirias muito próximo, indiferente ou distante?
Podes convidar Jesus a sentar-te no teu sofá contigo e consultar contigo o teu telemóvel, as tuas redes sociais, Netflix. Será que ele se podia sentar e premir no botão que nós premimos? Será que há algum pecado a confessarmos? Uma pergunta tão significativa é: quão dependente estás tu da videira, que é Jesus? Quão ligado estás tu a Ele? É isto que o apóstolo Paulo estava a querer, o apóstolo João estava a querer ressaltar na vida dos cristãos. A ideia de nós pensarmos, para chegar a um ponto no versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele levanta esta ideia da importância de nós confessarmos. A palavra confessar é a palavra concordar com. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos a abrir o jogo com Deus. E será que Deus fica surpreendido connosco? Será que Deus diz: não acredito, não é possível? Quando nós confessamos, o que nós fazemos é um bem a nós próprios. Por isso é que parte do processo da cura, mesmo há alguns programas que não são cristãos, como por exemplo os Alcoólicos Anónimos e outros programas, uma das partes importantes é a confissão da nossa incapacidade. E nós precisamos também de fazer isso como cristãos. Precisamos de chegar a um momento em ter esta ideia de nós confessarmos o nosso pecado. Eu penso que nós, muitas vezes, com o andar com Jesus, já nos esquecemos desta importância. Nós confessamos o nosso pecado, nós reconhecemos quando precisamos de Jesus. Nós deixamos que Deus sonde o nosso coração. Como dizia o salmista: sonde o meu coração e vê se há aqui em mim algum caminho mau. Jesus Cristo, a luz, traz esta importância. E depois há aqui uma promessa clara: se nós confessarmos, Ele é fiel e justo. É como que um conceito único, fiel e justo. Não é? Que falando que Deus não vai deixar de ser incoerente com a sua natureza. Ou seja, aquilo que Ele disse que faria, Ele fará. E Jeremias diz: porque lhes perdoarei os seus pecados e não me lembrarei mais da sua maldade. Deus a falar connosco, não é? Que Deus não se vai lembrar mais da nossa maldade. É muito interessante isto. Como se Deus tivesse um pouco de amnésia em relação a tudo o que nós fizemos de errado. Ele escolhe não se lembrar mais. Hebreus ressalta esta ideia: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Porquê? Porque o perdão que Deus nos concede vai restaurar esta comunhão interrompida com Deus. Ou seja, nós precisamos de ter este encontro com Jesus, esta confissão. Deixar que a sua luz encharque a nossa roupa e mostre como nós estamos. A importância, por isso, de tu e eu sermos alguém que estamos continuamente a procurar caminhar com Jesus, para ver como estamos a caminhar com Ele. E o terceiro tema que ele levanta aqui acerca de Jesus é muito interessante, capítulo 2. Diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. E sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, e o amor de Deus tem de facto de ser aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma que está nele também deve andar como ele andou. Eu falo desta ideia de que nós temos um advogado, ou um intercessor, algumas versões dizem. Realmente a palavra que aparece aí no grego é Paracletos, que tem dois significados interessantes. Por um lado, pode ser aquele que conforta, aquele consolador, como ele também fala no livro de João, mas também há uma outra ideia que é aquele que está ao lado para defender. E é esta a tradução que está aqui.
A ideia que está aqui é que Cristo é alguém que está ao nosso lado como nossa defesa. Diante de quê? Do ataque. Ou seja, Cristo é o meu defensor. Ele é o meu advogado junto ao Pai. E o que é curioso nesta passagem é que ele abre muito mais. Que ele não somente é esse advogado, mas ele é outra coisa. No versículo 2, diz aqui a palavra, ele é o pagamento ou a propiciação pelos nossos pecados. Que é uma palavra daquelas difíceis até de falar. Não é? O que é esta ideia da propiciação? É basicamente o pagamento. O pagamento que é necessário para que nós sejamos perdoados. É interessante, a Bíblia Transformadora diz assim, Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não somente dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Encontramos aqui claramente a ideia de uma salvação que se pode estender a toda a gente, em todo o mundo, em todo lugar, em todo o tempo. E claro, esta imagem é tirada de onde? É tirada claramente do Antigo Testamento. Um dia importante para o povo de Deus, o povo de Israel, era Yom Kippur, o dia da expiação. Depois de muitos sacrifícios, naquele dia, 2 bodes eram trazidos ao sacerdote. Um deles era morto, expiando o pecado, e outro deles era enviado para o deserto, para mostrar que Deus se iria esquecer dos pecados daquele povo. Romanos diz assim, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, ou seja, como substituição pela fé no seu sangue. Cristo é o bode que é morto por nós e Cristo é a prova de que nós somos plenamente perdoados e que Deus se esqueceu do nosso pecado. É uma imagem incrível. Cristo está ao nosso lado, como nossa defesa. Mas não somente como nossa defesa, mas como pagamento pelo nosso pecado. É uma ideia incrível, não é? Uma ideia de que esta salvação está disponível para toda a gente. Cristo é o nosso Salvador, mas não somente o nosso, como também do mundo inteiro. Mas, claro, uma salvação que tem que ser recebida, que tem que ser aceite, que tem que ser nossa. Por isso, João capítulo 1 é muito claro, a todos quantos o receberam. Só aqueles que recebem Jesus se tornam filhos de Deus. E Paulo ressalva tanto isto, não é? Quando ele fala no livro de Romanos, justificados pela graça, temos paz com Deus. Porquê? Porque a ira de Deus não se pode manter diante do pagamento do nosso pecado. E por isso, mais à frente, no capítulo 8, ressalva a ideia, não é? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porquê? Porque Cristo está ao nosso lado. Cristo é a nossa defesa. Cristo é o nosso defensor. Não somos mais pecadores nas mãos de um Deus irado, mas sim filhos amados nas mãos de um Pai amoroso. Uma das grandes pregações de um avivalista era que éramos pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas não mais. Somos filhos amados nas mãos de um Deus, de um Pai amoroso. E o argumento do apóstolo João é que faça isto, faça a Cristo ser a nossa defesa, faz a Cristo ser o pagamento do nosso pecado. E o argumento dele é muito simples. É este. E sabemos que o conhecemos, versículo 3, se guardarmos os seus mandamentos. Logo, induzindo, se não guardarmos os seus mandamentos, não mostramos que conhecemos a Deus. Há muita gente que diz que conhece Jesus. E o apóstolo João, basicamente, o que ele procura fazer é que nós vivamos de uma forma coerente. Como C.S. Lewis dizia nas suas cartas, queremos ver nos cristãos
pequenos cristos. Ou seja, uma imagem de Jesus. A vida que se iniciou quando conhecemos Jesus, o nosso Salvador, deve-se expressar uma transformação de vida. Ou seja, temos que ser consistentes com o propósito de Deus para connosco. E Ele é muito claro aqui, não é? Aquele que guarda a sua palavra neste, o amor do Pai se tem aperfeiçoado. Versículo 5. E assim sabemos que estamos nele. Pai, é o versículo 6, com o qual vamos terminar. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Nem mais nem menos. Não é como o pastor, não é como o padre, não é como o papa, não é como o arcebispo, é como Jesus. O nosso modelo continua a ser Cristo. O nosso modelo, conhecer a Deus, é experimentar o seu amor e transformar esse amor em obediência. O teste final é verdadeiramente andar como Jesus andou. Temos que ser coerentes com aquilo que nós acreditamos. Não é? Temos que viver uma vida de coerência e deixar que este Jesus que começou esta boa obra em nós, este Jesus que também, que de alguma forma trouxe luz às nossas trevas e que nos mostra como nós podemos viver, seja um Jesus que nos transforma no nosso dia-a-dia para vivermos o que Ele tem para nós. Por isso esta é uma mensagem muito, muito clara para todos nós, não é? Que Cristo é a nossa vida, é o começo de tudo. Mas Cristo também é aquele que traz luz às nossas trevas, é aquele que mostra como é que nós estamos a viver, para que depois mostrar claramente que Ele nos chama a uma vida de coerência, uma vida de obediência, uma vida de fazermos o que Ele pede para nós fazermos. Quando pensamos nesta mensagem, nós realmente precisamos de parar a nossa vida, parar mais vezes para nós pensarmos no nosso coração, pensarmos no nosso pecado, pensarmos em como temos nos afastado dele. Deixamos que Deus traga à nossa memória a nossa indiferença, muitas vezes. E se calhar fazemos esta autoanálise que é tão necessária nos dias de hoje. Deixamos que tantas vezes esta mensagem se torne tão familiar que nós deixamos de parar, de pensar, de analisar o nosso coração. Nesta tarde eu quero te encorajar a olhar para o teu coração nesta tarde, a pensar na tua caminhada com Deus. Como é que tu estás na tua caminhada com Deus? Estás longe? Estás perto? Estás indiferente? Estás seguro? Como é que tu estás na tua caminhada com Jesus? Poderias convidar Jesus hoje a sentar-se ao teu lado para partilhar contigo a tua vida, toda ela, sem nada teres que esconder. Não será que é importante nesta tarde tu voltares para Jesus, confessares os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar todos os justiça. Se calhar também é importante tu pensares quando estás unido à videira que é Jesus, quando estás a viver dependente dele, ou estás a viver na tua força, com a tua energia, com a tua capacidade. Na verdade, o que Jesus te pede hoje é que tu permaneças nele. Obrigado, Jesus. Talvez também estejas, nesta altura, bastante indiferente, até um pouco com algum descrédito no teu coração. Aquele amor que tu tinhas já não é o mesmo. Se fores honesto, ao lembrares quando conheceste Jesus, se calhar hoje não podes dizer que é igual. Parece que passou tanto tempo que te esqueceste. Eu quero te encorajar a voltares para Jesus.
voltar para Jesus, a confessar o teu pecado e a acreditar que esse Senhor Jesus Ele vai estar ao teu lado, como o teu advogado, como o teu defensor, como aquele que te vai apoiar, aquele que te vai encorajar, porque Ele morreu por ti, morreu por mim, morreu para que nós tivéssemos vida com abundância. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração e revelar o teu. Precisa de ser corrigido, precisa de ser levantado novamente. Senhor, a hora que nós tenhamos, ouçamos a tua voz nesta tarde e convidamos Jesus a analisar a nossa vida, o nosso coração, a perdoar os nossos pecados e ser aquele que caminha connosco, Senhor, porque nós queremos andar como tu andaste, nós queremos caminhar contigo, não queremos mais. Não na nossa força, no nosso entusiasmo, mas na tua dependência, na dependência do teu Espírito Santo. Queremos caminhar contigo, Senhor. Queremos viver a luz de Jesus. Por isso, abre o nosso coração para ti e ajuda-nos a levantarmos os nossos olhos para Jesus, nosso Salvador. Aquele que morreu em nosso lugar, que vive para interceder por nós. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amen.